Fala pessoal, tudo bem? Aqui na minha região, muita gente ainda não conhece a existência da aposentadoria especial. Tem muita gente que ainda acredita que seja história para boi dormir, que seja lenda, ou até mesmo que seja uma invenção, né? Mas é verdade, tá? A aposentadoria especial existe e não é tão complicado assim de conseguir se você tiver as ferramentas à sua disposição e souber usá-las. Eu sou o Leonardo Dias, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e eu comecei a minha carreira no interior de São Paulo. Posteriormente, eu mudei para a cidade de Belo Horizonte e enfrentei algumas situações inusitadas com relação ao meu nicho de trabalho, que é a aposentadoria especial. Quando eu comecei a advogar aqui em Belo Horizonte, as pessoas que procuravam o escritório ficavam em dúvida em relação à existência da aposentadoria especial. Na verdade, não era uma dúvida em relação a tenho direito ou não. Era uma dúvida, até uma desconfiança em relação à existência dela. Então, quando a gente falava que é possível a pessoa aposentar, num exemplo prático, tá? O fulano apareceu no escritório para fazer uma consulta, queria fazer a contagem dele. Eu olhei a documentação dele, vi a carteira de trabalho, as atividades que ele trabalhou e essa pessoa trabalhou a vida inteira como vigilante. Ela não trabalhou em outra profissão, desde que ela começou a trabalhar, desde o primeiro vínculo que ela teve em carteira de trabalho, ela trabalhou como vigilante. Então, a vida inteira, vigilante, 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 vigilante. E é uma pessoa muito jovem, ela não tinha seus 45 anos. E olhei a carteira, verifiquei que ele tinha alguns documentos e outros não, mas por trabalhar sempre na mesma profissão, aí bastaria pedir mais alguns documentos, né? Os PPPs estavam quase completos, faltava ali uma informação ou outra, e a gente gosta de trazer toda a informação possível para o documento, então a gente fez o pedido de correção, juntou os documentos que estavam faltando e de início ali na consulta eu já informei para ele, falei, fulano, você tem 26 anos, né, trabalhados como vigilante, então você pode se aposentar, tá? A gente precisa fazer a prova de que você trabalhou exposto a risco à sua integridade física e não importa a idade que você tem. Hoje você tem o direito por você ter mais do que 25 anos de atividade especial. A gente vai precisar somente regularizar a sua documentação, vai entrar no INSS com a documentação correta. Muito provavelmente o INSS não vai reconhecer o seu tempo e aí a gente vai ter que ir para a justiça. Foi aí que começaram as situações inusitadas, porque ele não acreditava, ele estava achando que eu estava mentindo para ele. E eu falei, não, seu fulano, tá aqui na legislação, você comprovou ter mais do que 25 anos de atividade, né? A gente vai fazer a prova de que todos esses anos foram trabalhados com exposição ao risco, à integridade física, e fazendo a prova você se aposenta. Foi assim, um trabalho meio árduo, né, para convencê-lo de que ele tinha direito a esse benefício, porque ele não queria acreditar. Mas, no final das contas, a gente conseguiu convencer o seu fulano e ele resolveu contratar o serviço para a gente fazer a aposentadoria dele, regularizar a documentação e tudo mais, e fizemos a aposentadoria. Como de costume, o INSS negou a aposentadoria dele, então entramos com um processo administrativo, fizemos os pedidos para regularizar os documentos, fizemos as provas necessárias ali. No caso dele, não houve a necessidade de fazer, por exemplo, uma justificação administrativa, porque ele tinha todos os documentos. A gente pediu os documentos, não era um caso de empresa falida, por exemplo, então a prova dele era exclusivamente documental, certo? Então,
colhemos lá a negativa do INSS e fomos para a justiça. Um detalhe muito importante é que o profissional que está cuidando da aposentadoria, é muito interessante que ele esteja sempre atualizado, né? E no meu caso, eu estava atualizado com relação ao processo civil, não apenas à parte previdenciária, mas ao processo civil. Eu usei uma técnica que está no processo civil para conseguir a tutela dele. Montei a petição inicial, montei ela bem fundamentada e distribuí na justiça. Para nossa surpresa, e aí não é questão de sorte, né? É questão de você se preparar e encontrar a oportunidade ideal. Em 11 dias, o seu fulano recebeu a publicação, na verdade o processo dele teve uma publicação e a decisão era que o juiz havia reconhecido todo o período laborado em atividade especial como vigilante, então ele reconheceu que esses mais de 25 anos que ele trabalhou se deram em condições especiais e, reconhecendo o tempo especial, ele concedeu em tutela a aposentadoria especial. Então, o seu fulano, em 11 dias, estava aposentado. Esse é um caso muito específico, tá? Posteriormente, houve sentença, o INSS não recorreu, o processo transitou em julgado. Então, o seu fulano está aposentado já faz uns 3 anos e meio, aproximadamente, e existe, tá? Se você tiver as ferramentas, se você souber usar as ferramentas, a aposentadoria sai. Isso foi, como eu falei, um caso muito específico em que o seu fulano conseguiu se aposentar, a gente excluindo aí o tempo do INSS, né? O tempo de justiça, em 11 dias. Então, protocolamos em 11 dias, o processo estava com decisão, o INSS cumpriu o prazo para a implantação do benefício, sentença confirmando a decisão anterior em tutela, processo transitado em julgado e o seu fulano feliz da vida. Por que ele está feliz da vida? Ele se aposentou cedo, recebendo 100% do valor da aposentadoria, porque a aposentadoria especial não tem fator previdenciário, e o mais legal de tudo isso é que ele não precisa mais trabalhar exposto a risco à integridade física. Porque a ideia da aposentadoria especial é justamente essa, é de você poder se retirar do mercado de trabalho porque você trabalha numa atividade que coloca em risco a sua integridade física todos os dias. Então, o seu fulano ia trabalhar e não sabia se ele ia voltar para casa vivo, né? A gente está falando de vigilante. Para quem não conhece a atividade do vigilante, a gente está falando de um profissional que transporta centenas de milhares de reais em espécie dentro daqueles carrinhos blindados que a gente vê na rua. Tá? Ali dentro cabe muito dinheiro. Muito embora os carros sejam blindados e eles trabalhem armados, isso é até uma crítica para o Poder Judiciário, trabalhar armado, portando um revólver calibre 38, não é suficiente para rechaçar, para evitar ou para intimidar a ação de bandido. Tá? Porque os bandidos têm acesso a um poder de arma muito maior do que o poder de arma que os vigilantes têm. Então a gente vê no noticiário, né, o estado, se você colocar aí na pesquisa do Google, você vai ver o estado em que fica um carro forte quando ele sofre uma ação de assalto, aí, né, de roubo. O caminhão fica destruído. E a gente tem que lembrar que dentro daquele caminhão tem 4, 5 seres humanos que, muito embora estejam portando arma de fogo, não podem fazer nada. Então esse cara sai para trabalhar e ele pode a qualquer momento passar por esse tipo de situação. Será que ele volta vivo para casa? Não dá para afirmar. É por isso que a aposentadoria especial é tão interessante,
você tem a oportunidade, né, uma vez que você se aposenta, de se retirar do mercado de trabalho. A gente não está falando que você não pode mais trabalhar. Você tem a opção de não trabalhar mais em atividade que coloque a sua integridade física em risco. Você pode trabalhar em outra profissão, você não está inválido. Você simplesmente conquistou o direito a uma aposentadoria que serve para te retirar do mercado de trabalho mais cedo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que essa história do seu fulano possa aí trazer um pouquinho mais de certeza para vocês com relação à aposentadoria especial, tá? E acabar de vez com um mito que existe em alguns lugares de que ela não existe. Ela existe sim, se você tiver ao seu lado o profissional correto, as ferramentas corretas e souber usar as ferramentas, você consegue fazer inclusive sozinho, tá? Porque muito embora o INSS não tenha reconhecido no processo administrativo, se você fizer isso sozinho, decidir que não quer contratar um profissional que tenha especialidade em direito previdenciário, você pode fazer sozinho. Se você tiver as ferramentas corretas, e as ferramentas estão lá na Instrução Normativa número 77 do INSS. Se você tiver aí uma vontade de fazer isso, vir para esse mercado, é só estudar a IN 77 e você consegue fazer tudo. Se esse vídeo foi de alguma forma interessante para você ou pode interessar para algum colega, alguma pessoa que você conheça, clica no joinha que está aqui embaixo da tela, faça a sua inscrição no canal e ativa o sininho, porque daí quando eu fizer um vídeo e ele aparecer no canal, você vai receber a notificação e pode acompanhar. Bom, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.